3 vidas chegavam ao mundo. Uma vida se esvaziava em sangue na mesa de cirurgia. E o pai dessas crianças, ele estava de joelhos, no pátio da capela do hospital, segurando uma aliança de noivado para outra mulher. Pense em uma traição. Agora, multiplique por 1000. O que Vitória Oliveira Menezes, 32, descobriu nas 48 horas que mudaram sua vida para sempre, não é uma história. É um pesadelo vivo, um soco no estômago da realidade. Um marido que a abandonou enquanto ela lutava para não morrer, um pedido de casamento que aconteceu ao som do apito dos monitores de UTI e um pai bilionário, Horácio Oliveira, que não falava com a filha há 6 anos, até que uma ligação desesperada desmoronou o silêncio. Este é o momento em que se percebe que toda a sua vida foi construída sobre areia movediça e mentiras. É sobre encontrar uma força brutal quando se está completamente vazia, e sobre descobrir que, às vezes, perder absolutamente tudo é o único caminho para se encontrar de verdade. O que aconteceu em seguida? Prepare-se, porque a verdade é mais fria que o bisturi. Força, faça mais força. A voz parecia vir de longe. Tudo parecia distante, exceto o tamborilar urgente do coração de Vitória e o arrastar dos sapatos de Mateus contra o linóleo do hospital. Ele estava andando de um lado para o outro. De novo. Vitória Oliveira Menezes cerrou os olhos contra mais uma contração. Os monitores gritavam seus alertas urgentes. Em algum lugar, a doutora Valéria Ribeiro falava sobre o posicionamento dos trigêmeos e procedimentos de emergência. Mas tudo o que Vitória conseguia ouvir era a voz de seu marido, Mateus Mendes, passando pela porta entreaberta. Sim, hoje à noite é perfeito. Ela vai ficar fora de si por horas. A contração atingiu o pico. Parecia que estava sendo partida ao meio por dentro. As mãos de Vitória se estenderam, procurando o apoio de Mateus. Seus dedos agarraram apenas o ar. Mateus estava a 1 metro de distância. Seu polegar deslizava pela tela do celular. A luz azul iluminava seu rosto na penumbra da sala de parto. Senhor Mendes! A voz de Laura Santos cortou a névoa. Laura era a melhor amiga de Vitória desde a faculdade e também a melhor enfermeira do pronto-socorro. Sua esposa precisa de você. Mateus olhou para cima, enfiou o telefone no bolso, aproximou-se da cama, mas manteve as mãos para si mesmo. Eu estou aqui, ele disse. Para Laura, não para Vitória. A doutora Valéria Ribeiro, 52 anos, com mãos firmes e olhos gentis, que já tinham visto de tudo, apareceu ao pé da cama. Naquele momento, seus olhos pareciam preocupados. Vitória, precisamos fazer uma cesariana de emergência. O bebê A está em sofrimento. Os batimentos cardíacos do BBB estão caindo. Não podemos esperar mais. A visão de Vitória embaçou. Eles estão bem? Eles vão ficar bem? Nós vamos cuidar muito bem de vocês 4. Doutora Valéria apertou o pé de Vitória através do cobertor. Mateus, você precisa se preparar. Estamos nos movendo agora. Uma contração a atingiu, mais forte do que antes. Vitória ofegou. O telefone de Mateus vibrou em seu bolso. Ela viu a mão dele se mover em direção a ele. Mateus! A voz de Laura continha um aviso. Eu ouvi, eu estou indo. Mateus pegou o telefone mesmo assim, olhou para a tela. Seus lábios se curvaram em um leve sorriso. Aos 32 anos, Vitória tinha imaginado este momento 1000 vezes. O nascimento de seus filhos, seu marido ao lado dela, alegria, medo e amor misturados. Ela nunca imaginou que se sentiria tão completamente sozinha.
A equipe da sala de parto se movia com eficiência prática. Alguém desconectou o suporte de soro, outro liberou os freios da cama. Os azulejos do teto começaram a deslizar enquanto a levavam para o centro cirúrgico. Mateus a seguiu. Ela podia ouvir seus passos, podia ouvir o toque suave, toque de seus polegares na tela do celular. Senhor, telefones não são permitidos no centro cirúrgico, disse uma enfermeira. Certo, claro, só estou enviando uma mensagem rápida. Toque, toque, toque. Mateus! Vitória sussurrou. Sua garganta estava apertada. Ele não a ouviu. As portas do centro cirúrgico se abriram. Ar frio atingiu o rosto de Vitória. Luzes fortes no alto, o cheiro de antisséptico, o som de instrumentos de metal sendo arranjados em bandejas. Vitória, vamos te mover para a mesa cirúrgica, disse doutora Valéria. No 3. 1, 2, 3. Mãos a levantaram, abaixaram na mesa estreita. Alguém cobriu suas pernas. Outro começou a colocar uma linha arterial em seu pulso. Mateus finalmente guardou o telefone. Ele ficou perto da cabeça dela, parecendo pálido sob as luzes cirúrgicas. Não posso acreditar que isto está acontecendo, ele murmurou. Vitória estendeu a mão para a dele. Estou com medo. Ele permitiu que ela segurasse sua mão. Não a apertou de volta. O anestesista apareceu. Vou te dar um bloqueio espinhal. Você estará acordada, mas não sentirá dor. Apenas pressão. Vitória assentiu. Eles a viraram de lado. Ela sentiu o algodão frio com antisséptico na parte inferior das costas. Sentiu a pressão da agulha. Pronto. Deite-se agora. Em minutos, suas pernas ficaram pesadas, dormentes. O campo cirúrgico subiu, bloqueando sua visão de sua barriga. O telefone de Mateus vibrou novamente. Ela viu-o vibrar em seu bolso através do pijama cirúrgico. Mateus, você poderia segurar minha mão? Vitória perguntou. Por favor? É, claro. Ele pegou a mão dela, segurando-a frouxamente. Continuou olhando por cima do ombro em direção às portas do centro cirúrgico. A voz de doutora Valéria veio de trás do campo. Estamos começando a incisão agora, Vitória. Você está indo muito bem. Pressão. Tanta pressão, mas nenhuma dor. Vitória se concentrou no rosto de Mateus. Tentou encontrar segurança ali, conforto, conexão. Mateus tirou o telefone com a mão livre. Manteve-o baixo, afastado da equipe cirúrgica. Mateus, disse Vitória. O que você está fazendo? Nada, apenas verificando algo. Nossos bebês estão nascendo. Eu sei, estou bem aqui. Mas ele não estava. Não de verdade. Seus polegares se moviam pela tela. Uma notificação de mensagem de texto apareceu no topo. Vitória conseguiu vê-la de cabeça para baixo. Mal posso esperar para usar. Seu sangue gelou. Mais sucção aqui, disse doutora Valéria. A voz dela havia mudado. Assumiu uma ponta de urgência. A pressão arterial está subindo. O pulso está rápido. Os monitores começaram a apitar mais rapidamente. Primeiro bebê chegando agora, anunciou doutora Valéria. Um choro minúsculo encheu o centro cirúrgico. Fraco, mas inconfundível. É uma menina, disse alguém. Bebê A, 2,20 kg. Vitória começou a chorar. Ela está bem? Ela é linda, apenas pequena. A equipe da UTI neonatal está aqui. Outro bebê. Outro choro. Bebê B, outra menina, 2,20 kg. Mateus, nós temos filhas, Vitória soluçou. 2 filhas! Mateus olhou para os bebês sendo examinados pela equipe da UTI neonatal. Voltou a olhar para o telefone. Riu de algo na tela. A voz de doutora Valéria cortou o momento. Bebê C é um menino, 2 quilos certinhos. 3 choros agora,
3 pequenos humanos, 3 milagres. Vitória olhou para Mateus. Ele estava sorrindo para o telefone. Nós temos 3 filhos, ela disse. Afirmou, um fato que ele parecia ter esquecido. Eu sei, isso é incrível. Ele não olhou para cima. Senhor, o senhor precisa guardar isso, disse Laura. Ela havia aparecido ao lado da cabeça de Vitória. Seu rosto estava tenso de raiva. Estou. Mateus guardou o telefone. Finalmente olhou para Vitória. Isto é loucura, certo? 3 bebês. Mateus Mendes, o senhor não quer cortar os cordões? Perguntou uma enfermeira. Na verdade, eu não sou bom com sangue. Mateus deu um passo para trás da mesa. Acho que vou apenas esperar aqui. A voz de doutora Valéria mudou novamente. O útero não está contraindo corretamente. Estou vendo um sangramento significativo. Tragam metargina e liguem para o banco de sangue. Podemos precisar de transfusões. O monitor começou a gritar. Vitória sentiu frio, tão frio, começou a tremer violentamente. Vitória, você vai ficar bem, disse Laura. Ela apertou a mão de Vitória. Fique comigo, querida, fique comigo. Os bebês, os dentes de Vitória batiam. Os 3 estão perfeitos. Concentre-se em você. Pressão arterial caindo, 80/40. 2 unidades, o negativo a caminho. Possível atonia uterina. Preparar para a compressão manual. O rosto de Mateus havia empalidecido. Ele olhou para os campos cirúrgicos encharcados de sangue, para o caos organizado da equipe médica trabalhando para estancar a hemorragia. O telefone dele vibrou novamente. Ele olhou para ele. Mateus. A voz de Laura poderia cortar vidro. Sua esposa está sangrando até a morte. Eu consigo ver isso. A voz de Mateus tremeu. Eu preciso de ar. Eu preciso sair daqui. Mateus, fique. Vitória sussurrou, mas sua voz estava tão fraca. Me desculpe, eu não consigo. O sangue, eu não consigo. Ele recuou em direção às portas do centro cirúrgico. Senhor, o senhor precisa ficar paramentado até estar no corredor, alguém chamou. Mateus já estava rasgando o avental cirúrgico. Sua máscara, empurrando as portas, se foi. Vitória olhou para os azulejos do teto. Começou a contá-los. 1, 2, 3, 37 no total. 4 unidades chegando agora. A compressão manual não está funcionando. Esta é uma hemorragia grau 4. Talvez precisemos considerar uma histerectomia se não conseguirmos controlar. O rosto de Laura apareceu acima do de Vitória. Você vai ficar bem. Doutora Valéria é a melhor. Você vai ficar bem. Meus bebês precisam de mim, disse Vitória. O mundo estava ficando embaçado nas bordas. Eles precisam. Então fique acordada. Fique conosco. Você me ouve? Estou tão cansada. Eu sei, querida, mas ainda não. Ainda não. O tremor piorou. O corpo inteiro de Vitória tremia na mesa cirúrgica. Ela podia ouvir doutora Valéria dando ordens rápidas, podia ouvir a urgência na voz de todos, podia ouvir tudo, exceto Mateus. Ele a havia deixado durante o pior momento de sua vida. Ele a havia deixado. As luzes fluorescentes no alto piscaram, ou talvez fosse a visão de Vitória falhando. Estamos conseguindo controlar, disse doutora Valéria. A metargina está funcionando. O sangramento está diminuindo. Alívio inundou a sala. Vitória podia senti-lo na maneira como os ombros de todos caíram ligeiramente. Transfusão fluindo. Pressão arterial subindo. 90/50. 95/55. Laura apertou a mão de Vitória. Viu? Você está bem. Você está bem. Vitória fechou os olhos. Lágrimas vazaram dos cantos. Ela estava viva. Os bebês estavam vivos. Mas algo havia morrido naquele centro cirúrgico. Algo que ela não conseguia nomear ainda.
algo que tinha a ver com os passos recuantes de Mateus, com o telefone dele mantido baixo sob as luzes cirúrgicas severas, com um sorriso no rosto enquanto ela lutava para sobreviver. Vamos levá-la para a recuperação, disse doutora Valéria, e manter esses bebês estáveis na UTI neonatal. Bom trabalho a todos. Eles levaram Vitória para fora do centro cirúrgico, por um corredor, para uma sala de recuperação silenciosa. Laura veio com ela, ajeitou seus cobertores, verificou suas linhas intravenosas. Eu vou encontrar o Mateus, disse Laura, mas a voz dela não continha calor quando disse o nome dele. Os bebês, disse Vitória. Eu quero vê-los. Em breve, assim que você estiver estável. Eles estão ótimos. Os 3, Lívia, Rosa, Tiago. Vitória havia escolhido os nomes meses atrás. Mateus havia concordado sem muito interesse. Você pode garantir que as enfermeiras saibam os nomes deles? Já fiz isso. Vitória olhou para o teto. Azulejos diferentes aqui, menores, 42 deles. Seu corpo se sentia destruído, vazio, como se ela tivesse sido esculpida por dentro e deixada oca. Seu telefone estava na mesa de cabeceira. Alguém deve tê-lo trazido da sala de parto. Ao lado dele estava outro telefone, o de Mateus. Ele deve tê-lo deixado quando fugiu. A tela acendeu com uma nova mensagem. Acabei de escolher o vestido perfeito para hoje à noite. Vitória olhou para aquelas palavras, leu-as novamente. E de novo. O vestido perfeito. Para hoje à noite. Enquanto ela estava aberta em uma mesa cirúrgica. Enquanto ela teve uma hemorragia e quase morreu. Enquanto ela dava à luz seus 3 filhos. Ele estava fazendo planos. O tremor começou novamente. Mas não por perda de sangue desta vez, pelo lento e horrível amanhecer da verdade. Bebê saiu. É uma menina. As palavras ecoaram na memória de Vitória enquanto ela estava deitada na sala de recuperação. Sua mão tremeu ao alcançar o telefone abandonado de Mateus. Ela não deveria olhar. Ela sabia que não deveria olhar. Ela olhou mesmo assim. A tela desbloqueou. Mateus nunca havia mudado sua senha do aniversário de casamento. 18/12/2019. 6 anos atrás. Quando tudo deveria ter começado. As mensagens estavam bem ali. Uma conversa rotulada. Cássia. Vitória deslizou para cima. Sua visão embaçou com as lágrimas, mas ela continuou lendo. 3 meses de mensagens. Depois que ela tiver os bebês, podemos finalmente ficar juntos. Estou contando os dias até você ser minha completamente. Ela não precisa saber de nada até que eu esteja pronto para contar a ela. Fotos. Tantas fotos. Cássia na cama de Vitória. A cama que ela compartilhava com Mateus. Cássia usando lingerie que Vitória nunca tinha visto. O estômago de Vitória revirou. Ela agarrou a bacia de cabeceira bem a tempo. Vomitou bile e o que restava em seu estômago. O monitor começou a gritar novamente, sua pressão arterial subindo. A enfermeira Raquel, 29 anos, com olhos gentis que se arregalaram em alarme, entrou apressadamente. Ora. Menezes, o que há de errado? A senhora está com dor? Vitória não conseguia falar. Apenas entregou o telefone para Raquel. Raquel olhou para a tela. Seu rosto se transformou. Choque, depois fúria, depois luto. Meu Deus, sinto muito. Onde ele está? A voz de Vitória saiu rouca, crua. Eu não sei, deixe-me descobrir. Raquel pousou o telefone com cuidado, como se fosse radioativo. Você precisa manter a calma. Sua pressão arterial está muito alta. Onde está meu marido? Raquel mordeu o lábio. Olhou para a porta, de volta para Vitória. Eu vou encontrá-lo. Apenas tente respirar lentamente, por favor.
Raquel saiu. Vitória contou suas respirações. Inspira por 4, expira por 4. Uma técnica da aula de yoga pré-natal. A aula que Mateus frequentou exatamente 2 vezes antes de alegar que o trabalho era muito ocupado. Trabalho. Que piada. Os minutos se arrastaram. 15 deles. Cada um mais longo que o anterior. Raquel voltou. Seu rosto estava pálido. Senhora Menezes. Vitória, eu não sei como te dizer isto. Apenas diga. A voz de Vitória havia ficado plana, além da emoção, em algum espaço dormente onde nada poderia doer mais do que o que ela já sabia. Ele está no pátio da capela do hospital. Fazendo o quê? Raquel não a encarava. Fazendo o quê, Raquel? Ele está com uma mulher. O mundo se inclinou. Vitória agarrou as grades da cama. Descreva-a. Loira, 20 e poucos anos, bonita, usando um vestido azul. Cássia. Das fotos. O que eles estão fazendo na capela? Os olhos de Raquel se encheram de lágrimas. Vitória, por favor, não me force. O que eles estão fazendo? Ele está de joelhos. Há uma aliança. As pessoas estão aplaudindo. A sala ficou em silêncio. Absolutamente em silêncio. Como se todo o som tivesse sido sugado para fora do universo. Vitória podia ouvir seu coração bater. Podia ouvir o sistema de ventilação. Podia ouvir as luzes fluorescentes zumbindo no alto. Não conseguia processar que isso era real. Seu marido, o pai de seus 3 filhos recém-nascidos, o homem que fugira do centro cirúrgico enquanto ela sangrava até a morte, estava pedindo outra mulher em casamento na capela do hospital, enquanto Vitória estava deitada na recuperação com o sangue dele ainda em seu corpo. Eu quase morri 3 horas atrás, Vitória disse, falando para si mesma, para o universo. Eu quase morri trazendo os filhos dele ao mundo e ele está comprando uma aliança para outra pessoa. Eu vou chamar a Laura, disse Raquel. Eu vou chamá-la agora mesmo. Raquel correu para fora da sala. Vitória ficou ali, olhando para o teto, contando azulejos. 42. 42. Azulejos entre ela e o que viria a seguir. Seu corpo estava dormente devido ao bloqueio espinhal. Seu coração estava dormente devido a algo totalmente diferente. Isto não estava acontecendo. Isto não podia estar acontecendo. Mas o telefone estava ali na mesa de cabeceira. Prova de que estava. Laura irrompeu pela porta, deu uma olhada no rosto de Vitória e soube. Você sabe? Vitória assentiu. Querida, sinto muito. Eu os vi mais cedo. Eu tentei... Eu não queria que você descobrisse assim. Eu estava esperando que você estivesse mais forte antes de... Você me viu? Há quanto tempo você sabe? Laura afundou na cadeira ao lado da cama. Suspeitei por 3 meses. Confirmei há 3 semanas. 3 semanas. Sinto muito. Sinto muito. Eu não sabia como te contar. Você estava tão grávida e estressada. E eu pensei que talvez depois que os bebês viessem, eu pudesse... Ele planejou isto. As palavras saíram ocas. Enquanto eu estava na cirurgia, enquanto eu estava morrendo, ele estava planejando um pedido de casamento. Laura pegou a mão de Vitória. Sim. Elas ficaram em silêncio, ambas chorando, uma por traição, outra por ser testemunha disso. Eu preciso ver meus bebês, disse Vitória finalmente. Eu preciso ver algo bom, algo puro, algo que não seja isto. Ok. Deixe-me pegar uma cadeira de rodas. Você consegue se sentar? Vitória tentou. O quarto girou. Seu corpo parecia pertencer a outra pessoa. Laura pediu ajuda. Raquel voltou com outra enfermeira.
Juntas, elas colocaram Vitória na cadeira de rodas, com cuidado com as linhas intravenosas, o catéter, o acolchoamento entre suas pernas, onde ela ainda estava sangrando. Você não deveria se mover ainda, disse Raquel, mas eu entendo por que você precisa. Elas a levaram em direção à UTI neonatal, por longos corredores que cheiravam a antisséptico e onde esperança e medo estavam todos misturados. Elas passaram pela capela. As portas se abriram. Mateus emergiu com Cássia em seu braço. Ela estava radiante, brilhando, usando uma aliança de diamante que capturava as luzes fluorescentes. Eles estavam rindo de algo. Pararam no meio do riso quando viram Vitória na cadeira de rodas. Um silêncio completo desceu. Outras pessoas no corredor pararam de andar, começaram a encarar. Vitória olhou para a aliança no dedo de Cássia, olhou para o rosto de Mateus, olhou para esta mulher que não tinha ideia do que estava acontecendo. Parabéns, disse Vitória. Sua voz estranhamente calma. O rosto de Mateus ficou branco. Vitória, isto não é... Deixe-me explicar. Você deixou seu telefone na recuperação. Eu vi tudo. O sorriso de Cássia vacilou. Confusão cruzou seu rosto. Ela olhou para Mateus. Mateus, quem é esta? Cássia, não aqui. Não agora, querida. Quem é esta? A voz de Cássia aumentou. Vitória quase riu. Eu sou a esposa dele, a que acabou de passar por uma cirurgia de emergência, a que quase morreu, a que deu à luz trigêmeos. A palavra trigêmeos ecoou no corredor. O rosto de Cássia se transformou. Trigêmeos? Você disse que ela estava visitando a família. Você disse que ela não podia ter filhos. Você disse que era por isso que o casamento tinha acabado. Ela está bem. Ela está sendo dramática. Mateus começou. Tora. Valéria apareceu da entrada da UTI neonatal. Ela avaliou a cena com um único olhar abrangente. A senhora Menezes precisa ver seus trigêmeos agora. Todos os outros, liberem este corredor. Cássia se afastou de Mateus, olhou para a aliança em seu dedo como se tivesse se transformado em veneno. Você mentiu para mim. Amor, eu posso explicar tudo. Você disse que ela não podia ter filhos. Você acabou de dizer trigêmeos. A voz de Cássia tremeu. Você disse que estavam separados. Ela está em uma cadeira de rodas com pulseiras de hospital. Ela acabou de passar por uma cirurgia. Cássia, por favor. Vitória começou a rir. Não conseguia parar de rir. Rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu quase morri, ela disse entre ofegos. Eu quase morri dando à luz trigêmeos. E você estava comprando uma aliança para ela. Seu monitor de pressão arterial começou a gritar novamente. Doutora Valéria entrou em ação. Leve-a para a UTI neonatal agora! Laura afastou Vitória rapidamente. Atrás delas, Vitória podia ouvir a voz de Cássia aumentando. Você mentiu para mim! Você mentiu para mim sobre tudo! Amor, por favor, eu posso consertar isso. Não me chame de amor, nunca mais me ligue. O som de algo batendo no chão. A aliança quicando no linóleo. Cássia, Cássia! Saltos altos, clicando rapidamente para longe. Mateus chamando por ela, depois silêncio. As portas da UTI neonatal se fecharam atrás de Vitória e Laura. O drama do corredor desapareceu, substituído por iluminação suave, temperatura quente, o apito silencioso dos monitores. 3 incubadoras enfileiradas contra a parede distante. 3 pequenos humanos com o rosto vermelho e perfeitos. Laura levou Vitória para perto. BBA, a placa de identificação vermelha, Lívia Menezes. BBB, branco, Rosa Menezes. BBC, Tiago Menezes. Vitória alcançou através das portas da incubadora. Seus dedos encontraram a mão de Lívia, tão pequena,
menor do que Vitória imaginava ser possível. Os dedos de Lívia se enrolaram no mindinho de Vitória, segurando firme. Olá, minha menina, Vitória sussurrou. Eu sou sua mamãe. Eu estou aqui. Ela se moveu para a incubadora de Rosa, depois a de Tiago, tocou cada um deles, deixou-os sentir sua presença. Eu fiz vocês, ela disse suavemente. Os três, sozinha, aparentemente. A UTI neonatal estava tranquila, silenciosa, exceto pelos sons suaves das máquinas vigiando vidas frágeis. Pela primeira vez em horas, Vitória sentiu algo além de dor e traição. Ela sentiu propósito. Estes três humanos precisavam dela, dependiam dela completamente. Mateus a havia abandonado quando ela mais precisava dele, mas ela jamais os abandonaria. Eu não preciso dele, ela disse em voz alta, testando as palavras. Eu nunca precisei. Laura se ajoelhou ao lado da cadeira de rodas. Não, você nunca precisou. A porta da UTI neonatal se abriu. Mateus estava ali, desgrenhado, o rosto corado. Vitória, precisamos conversar em particular. Vitória olhou para cima de seus bebês. Meus bebês precisam de mim. Isso é particular o suficiente. Isto é tudo um mal-entendido. Qual parte? O caso? O pedido de casamento? As mentiras para nós duas? Mateus mudou de tática. Sua voz ficou suave, razoável. Você está emotiva agora. Os hormônios, a cirurgia, você não está pensando claramente. Laura se levantou, colocou-se entre Mateus e Vitória. Saia antes que eu chame a segurança. Isto é entre mim e minha esposa. Não. A voz de Vitória estava firme pela primeira vez. Não é mais. É entre mim e meus filhos. Mateus olhou para ela, como se não reconhecesse esta versão de sua esposa. Bom, ela também não reconhecia esta versão de si mesma. Você precisa de mim, Vitória. Você não consegue fazer isso sozinha. Me observe. Eu tenho direitos parentais. Eles também são meus filhos. Então talvez você devesse ter ficado no centro cirúrgico em vez de pedir sua amante em casamento. O maxilar de Mateus se apertou. Você vai se arrepender disso. A única coisa que eu me arrependo é de não ter visto você claramente antes. A segurança apareceu na porta. 2 homens grandes uniformizados. Senhor, o senhor precisa deixar a UTI neonatal, disse um deles. Isto é assédio. Ela é minha esposa. Senhor, agora. Mateus olhou para Vitória mais uma vez. Ela sustentou o olhar dele firmemente. Não sentiu nada além de fria certeza. Ele se virou e saiu, ainda discutindo com a segurança, ainda alegando status de vítima, ainda perdendo completamente o ponto. Laura se encostou na parede. Essa foi a coisa mais corajosa que eu já vi. Eu não me sinto corajosa. Vitória olhou de volta para seus bebês. Eu me sinto destruída. Pessoas corajosas geralmente se sentem. Vitória ficou com seus trigêmeos por mais 1 hora, apenas observando-os respirar, observando seus pequenos peitos subirem e descerem. Lívia, Rosa, Tiago, 3 razões para sobreviver a isto. 3 razões para ser mais forte do que ela se sentia. Fora da UTI neonatal, sua vida antiga estava terminando. Dentro desta sala quente e com pouca luz, sua nova vida estava apenas começando. Ela não sabia como faria isso ainda, mas sabia que faria, porque 3 pequenos corações estavam batendo, e eles precisavam que o dela continuasse batendo também. Ela não deveria ter visto o telefone dele. Vitória olhou para o celular abandonado de Mateus, ainda na mesa de cabeceira de sua sala de recuperação, onde Raquel o havia deixado. 3 da manhã agora.
O andar do hospital silencioso, exceto pelos monitores distantes apitando e conversas abafadas no posto de enfermagem. Seus bebês estavam estáveis na UTI neonatal. Ela deveria estar dormindo. Em vez disso, ela estava deslizando por 3 meses de mentiras. As mensagens pintavam um quadro que ela tinha sido ingênua demais para ver, confiante demais para questionar, exausta demais de carregar trigêmeos para notar. Sua mãe me ajudou a escolher. A mãe de Mateus, Diana Mendes, que nunca gostou de Vitória, que a chamou de aquela menina pelos primeiros 2 anos de seu casamento, que fazia comentários passivo-agressivos sobre o dinheiro da família de Vitória enquanto o gastava livremente. Diana havia ajudado Mateus a escolher uma aliança de noivado para sua amante, enquanto Vitória estava grávida de seus netos. Vitória continuou deslizando. Eu sei que você disse para esperar até depois, mas estou tão animado. Depois que os bebês nascessem. Depois que Vitória tivesse cumprido seu propósito como incubadora. Ela não precisa saber até que você esteja pronto. 6 meses de mensagens. Fotos de Cássia em restaurantes que Vitória reconheceu. Restaurantes que Mateus alegava serem jantares de negócios. Fotos de Cássia em quartos de hotel. Hotéis que Mateus disse serem para conferências. Fotos de Cássia na cama de Vitória. Foi isso que a quebrou. Não o caso, nem mesmo o pedido de casamento. A cama. A cama deles. A cama onde Vitória dormiu enquanto estava grávida de 8 meses. Onde ela se revirava, tentando encontrar uma posição confortável com 3 bebês pressionando seus órgãos. Mateus havia trazido Cássia para lá. Vitória vomitou na bacia novamente. Nada restava além de Billy, seu corpo rejeitando a verdade que não conseguia digerir. A porta se abriu. Laura entrou silenciosamente, ainda em seu pijama cirúrgico de seu turno. Não consegue dormir? Vitória entregou-lhe o telefone sem dizer uma palavra. Laura deslizou, seu rosto endurecido a cada deslizar. A mãe dele sabia. Aparentemente ajudou a escolher a aliança. Eu vou perder minha licença de enfermagem pelo que estou prestes a fazer com aquela mulher. Apesar de tudo, Vitória quase sorriu. Não, ela não vale a pena. Você vale, no entanto. Laura sentou-se na beira da cama, com cuidado com as linhas intravenosas. Querida, eu preciso te contar algo que eu deveria ter te contado meses atrás. O estômago de Vitória se apertou. O quê? Eu os vi juntos 3 meses atrás, naquele lugar italiano na Avenida Paulista. Aquele que Mateus disse ser muito caro. As palavras caíram como golpes físicos. Você os viu. Eles estavam... Vitória. Eles pareciam um casal. Ele estava dando sobremesa na boca dela, com a mão no joelho dela. Eu quase fui até lá. Quase confrontei eles ali mesmo. Por que você não confrontou? Porque você estava grávida de 6 meses de trigêmeos. Porque eu pensei que talvez fosse uma coisa de uma vez só. Porque eu sou uma covarde que não queria partir seu coração. A voz de Laura falhou. Sinto muito, sinto muito. Vitória estendeu a mão para a de Laura, apertou-a. Você estava tentando me proteger. Eu deveria ter te contado. Eu teria acreditado em você. Laura pausou. Provavelmente não. Exatamente. Vitória se recostou no travesseiro. Eu estava tão desesperada para acreditar nele, para acreditar que éramos felizes, para acreditar que eu não havia cometido um erro terrível. Que erro? Casar com ele para provar que meu pai estava errado. A verdade pairou no ar entre elas. 6 anos atrás, Horácio Oliveira havia exigido que Vitória se casasse com Tiago Medeiros. Um casamento de fusão. Negócios antes do amor.
Vitória havia se recusado, fora deserdada, casara-se com Matheus Mendes 2 meses depois para provar que podia fazer suas próprias escolhas. Acontece que seu pai estava certo sobre uma coisa. Matheus estava usando-a, apenas não pelos motivos que Horácio temia. Você quer ligar para seu pai? Laura perguntou gentilmente. Ele bloqueou meu número há 6 anos. As pessoas mudam. Não Horácio Oliveira. Uma batida suave as interrompeu. Raquel estava na porta, parecendo incerta. Senhora Menezes, sinto interromper, mas pensei que você deveria saber que aquela mulher, Cássia, ela ainda está aqui. Vitória se sentou mais ereta. Onde? Cafeteria. Ela está sentada lá há 2 horas, apenas sentada. Por quê? Eu não sei. Mas ela parece destruída. Vitória pensou no rosto de Cássia no corredor. A confusão, a traição, o horror que surgia enquanto ela percebia que Matheus havia mentido para todos. Eu quase sinto pena dela, disse Vitória. Não, disse Laura bruscamente. Ela estava dormindo com seu marido. Ela pensou que eu não podia ter filhos. Ela pensou que estávamos separados. Vitória olhou para o telefone de Matheus, para as mensagens cheias de mentiras dele. Ele é muito bom em mentir. Eu deveria saber. Raquel se mexeu desconfortavelmente. A outra coisa. Matheus saiu há cerca de 1 hora. Ele estava discutindo no telefone no estacionamento. Alguém disse que o ouviu gritando sobre seus direitos parentais. Claro, porque Matheus sempre se colocava como vítima. Vitória fechou os olhos, tentou encontrar algum centro de calma no caos. Eu preciso ver meus bebês novamente. Você deveria descansar, disse Laura. Você perdeu muito sangue. Seu corpo precisa... Eu preciso ver meus bebês, por favor. Laura e Raquel trocaram olhares, assentiram. Elas colocaram Vitória de volta na cadeira de rodas. O processo estava ficando mais fácil, ou talvez Vitória estivesse ficando mais forte. Difícil dizer a diferença. A UTI neonatal estava ainda mais silenciosa às 3 da manhã. Apenas uma enfermeira de plantão, música clássica suave tocando em um pequeno alto-falante. Vitória rolou a si mesma até as incubadoras. Lívia, Rosa, Tiago, os 3 dormindo, pacíficos, inconscientes de que o mundo deles havia implodido. Eu vou proteger vocês, Vitória sussurrou. De tudo isto, dele, de todos que não têm seus melhores interesses no coração. Ela pensou em seu próprio pai, nos 6 anos de silêncio entre eles. Horácio Oliveira era controlador, exigente, impossível de agradar. Mas ele nunca havia mentido para ela, nunca fingira ser algo que não era. Ele havia dito a ela exatamente quem ele era, exatamente o que esperava. Vitória havia se rebelado contra a honestidade dele e corrido direto para as mentiras de Matheus. O avô de vocês, ela disse aos bebês adormecidos, vai odiar isto, mas eu acho que eu preciso ligar para ele. O pensamento a aterrorizou. Horácio a havia cortado completamente quando ela se casou com Matheus, congelou seu fundo fiduciário, bloqueou seu número. Disse a Marcos para não contatá-la. Por 6 anos, Vitória tinha tido muito orgulho para procurar, muito teimosa para admitir que havia cometido um erro. Mas orgulho e teimosia não pagavam contas de hospital, não forneciam moradia, não protegiam 3 recém-nascidos de um pai que os valorizava tão pouco a ponto de propor outra mulher em casamento horas após o nascimento deles. Vitória pegou seu próprio telefone, encontrou o contato de seu pai, olhou para ele. Seu dedo pairou sobre o botão de chamada. Não pense, disse Laura suavemente. Ela havia seguido Vitória para a UTI neonatal. Apenas faça. Vitória pressionou a chamada. O telefone tocou. 1 vez, 2 vezes. Este número foi bloqueado.
Por favor. Vitória encerrou a chamada. Ficou ali se sentindo estúpida e quebrada e completamente sozinha. Ele me bloqueou mesmo. Esse é o sistema de assistência dele, disse Laura. Horácio Oliveira não atende chamadas às 3 da manhã de números que não estão em seus contatos de emergência. Como você sabe? Porque eu o procurei quando você estava na cirurgia. Laura pegou seu próprio telefone, mostrou a tela para Vitória, o e-mail da assistente executiva dele. Eu posso enviar uma mensagem para ela. O que eu diria? A verdade. Laura digitou rapidamente, leu em voz alta. Assunto: urgente. Vitória Oliveira Menezes, emergência médica. Corpo: aqui é Laura Santos, enfermeira registrada. Vitória precisa de seu pai. 3 netos trigêmeos nascidos hoje. Por favor, encaminhe ao Sr. Oliveira imediatamente. Hospital Santa Maria, 4º andar, UTI. Ela olhou para Vitória. Enviar? Vitória assentiu. Laura pressionou enviar. 3h17 da manhã. A resposta veio às 3h19. Sr. Oliveira notificado responderá diretamente. Vitória olhou para aquelas palavras, sentiu algo mudar em seu peito, esperança ou talvez apenas a ausência de desespero. Ele sabe, ela sussurrou. Ele sabe, Laura confirmou. E se ele não se importar? Então descobrimos sem ele. Mas Vitória, eu li sobre Horácio Oliveira. O homem é implacável nos negócios. Mas sua filha, seus netos, eu não acho que ele vai ignorar isso. Vitória olhou para seus bebês adormecidos. Pensou sobre a vida que ela havia construído sobre mentiras, o casamento que estava terminando, o futuro que não parecia nada com o que ela havia planejado. Eu não sou a filha que ele queria, ela disse suavemente. Talvez você seja a filha que ele precisa. Elas ficaram em silêncio, observando 3 pequenos peitos subirem e descerem, esperando o amanhecer, esperando por respostas, esperando para ver se um pai bilionário responderia ao apelo desesperado de sua filha distante por ajuda. Às 3h42 da manhã, o telefone de Vitória vibrou. Número desconhecido. Ela atendeu. Vitória. Aquela voz profunda, imponente, inconfundível. Seu pai. Pai. Ela respirou. Estou a caminho. A linha ficou muda. Vitória olhou para Laura. Começou a chorar. Não de tristeza desta vez, de alívio. O helicóptero não deveria pousar no telhado do hospital às 6 da manhã. Vitória o ouviu primeiro. O baque rítmico, cortando o amanhecer. Ela estava cochilando em sua sala de recuperação, flutuando naquele espaço estranho entre a medicação e a exaustão. O interfone estalou. Segurança para o acesso ao telhado. Temos um não autorizado. O anúncio foi interrompido abruptamente. Os olhos de Vitória se abriram. Laura estava dormindo na cadeira ao lado de sua cama, ainda no pijama cirúrgico de ontem. Passos pesados no corredor. Vários conjuntos movendo-se com propósito. A porta se abriu. Horácio Oliveira estava na porta, 62 anos, cabelo grisalho, perfeitamente penteado apesar da hora adiantada. Terno de 50.000 drizares, que provavelmente custava mais do que toda a estadia de Vitória no hospital. Rosto esculpido em granito, olhos exatamente como os dela, cinza aço e implacáveis. Atrás dele estava Marcos, seu irmão mais velho, 35 anos, e com a constituição do pai.
As mesmas características marcantes, a mesma presença imponente. 2 seguranças o flanqueavam. Uma mulher em um terno de negócios afiado carregava uma pasta de couro. A advogada. Vitória percebeu. Horácio olhou para ela, realmente olhou para ela, absorveu o avental do hospital, as linhas intravenosas, o medidor de pressão arterial, os hematomas em seus braços de múltiplas picadas de agulha, a exaustão esculpida em seu rosto. Seu maxilar se apertou. Quem fez isto? Sua voz era baixa, perigosa. Complicação médica, disse Vitória. Sua voz saiu rouca. Estou bem agora. Não foi isso que eu perguntei. Os bebês estão bem. 3 deles, 2 meninas e um menino. Eles estão saudáveis. Vitória. Horácio se aproximou. Quem fez isto? Ela se quebrou sob aquele olhar de pai, que ela não via há 6 anos. Mateus. O nome dele é Mateus Mendes. Algo mudou na expressão de Horácio. As mãos de Marcos se fecharam em punhos. Horácio puxou uma cadeira para perto de sua cama, sentou-se, seus movimentos cuidadosos, controlados. Conte-me tudo. Então Vitória contou. Cada detalhe, o caso, o pedido de casamento na capela, as mentiras, a manipulação, o controle financeiro, ser cortada de amigos, largar o emprego porque Mateus disse que era muito estressante durante a gravidez, não ter nada em seu próprio nome. O rosto de Horácio ficava mais duro a cada frase. Marcos andava de um lado para o outro como um animal enjaulado. A advogada fazia anotações em um tablet. Quando Vitória terminou, ela acrescentou: me desculpe por ter me casado com ele contra o seu conselho. Me desculpe... Pare. Vitória parou no meio da frase. O quê? Pare de se desculpar. Você não fez nada de errado. Eu me casei com ele apesar de seus avisos. Você tinha 26 anos. Eu era um tirano controlador e exigente. Eu te afastei com meus padrões impossíveis. A voz de Horácio falhou ligeiramente na última palavra. Isso é minha culpa, não sua. Vitória olhou para o pai. Horácio Oliveira não admitia culpa. Nunca. Eu queria que você fosse feliz. Ele continuou. Eu fiz da maneira errada. Tentei te forçar a um casamento que teria sido miserável por razões diferentes. Ele olhou para ela diretamente. Você pode perdoar um velho tolo. Você não é velho, disse Vitória automaticamente. Depois começou a chorar. E sim, eu te perdoo. Horácio estendeu a mão, hesitou, depois pegou a mão dela, apertou-a gentilmente. Sua mãe teria lidado com isto melhor, teria ficado conectada a você de alguma forma. Encontrado um jeito. Sua voz ficou rouca. Eu não sabia como estar errado, como admitir que eu havia pressionado demais. Eu também fui teimosa, admitiu Vitória. Você é minha filha. Teimosia é genética. Marcos riu, apesar de si mesmo. Veio ficar ao lado da cama. Bom ter você de volta, maninha. Bom estar de volta. Horácio se levantou. Agora todo profissional. As emoções trancadas novamente. Sharon. Ele se dirigiu à advogada. Eu quero tudo. Registros financeiros, registros telefônicos, filmagens de segurança do hospital, depoimentos de testemunhas. Cada peça de evidência que pudermos obter legalmente. Já estou trabalhando nisso, senhor. Eu protocolei intimações aceleradas. Marcos, encontre Mateus Mendes. Eu quero falar com ele. Com prazer. O sorriso de Marcos era afiado. A segurança estabelecerá um perímetro neste andar. Ninguém entra ou sai sem autorização. Ele se virou para Vitória. Você e as crianças estão voltando para casa. Sua suíte está exatamente como você a deixou. Pai, eu não posso simplesmente... Você pode, você vai.
Esta discussão acabou. Vitória deveria ter ficado com raiva do comando autocrático, da suposição de que ela simplesmente obedeceria. Em vez disso, ela se sentiu segura pela primeira vez em horas, como se tivesse 6 anos novamente, quando a palavra de seu pai era lei, e isso significava proteção. Eu posso ver os bebês primeiro? A expressão de Horácio suavizou microscopicamente. Eu gostaria de vê-los também, se você permitir. Você quer conhecê-los? Eles são meus netos. Claro que eu quero conhecê-los. Marcos sorriu. O pai montou 3 fundos fiduciários às 4 da manhã, 5 milhões cada. Horácio fuzilou Marcos com o olhar. Isso era para ser confidencial. Apesar de tudo, Vitória riu. Realmente riu. Você montou fundos fiduciários antes mesmo de me ligar? Minha assistente é muito eficiente e eu queria garantir que eles tivessem provisão, independentemente de outros fatores. Outros fatores significando Mateus, significando o divórcio que estava por vir, significando que Horácio já estava 3 passos à frente. Obrigada, Vitória sussurrou. Você é minha filha. Eles são meus netos. É isso que a família faz. Laura se mexeu em sua cadeira, acordou, absorveu a sala cheia de pessoas e se levantou. Senhor Oliveira, eu sou Laura Santos. Eu enviei o e-mail. Horácio a estudou. Você é a enfermeira que estava protegendo minha filha. Eu sou a amiga dela que deveria ter feito mais. Você fez o suficiente. Obrigado por me contatar. Ele pegou o telefone, digitou algo. O telefone de Laura vibrou. Ela olhou para a tela. Seus olhos se arregalaram. Senhor Oliveira, eu não posso aceitar. Você pode. Você aceitou. Considere como um agradecimento por estar lá quando eu não estava. Laura olhou para Vitória. Vitória assentiu. Obrigada, disse Laura suavemente. Devemos conhecer estes bebês? Perguntou Horácio. Eles fizeram uma procissão e tanto para a UTI neonatal. Horácio, Marcos, Vitória, em sua cadeira de rodas, empurrada por Laura, a segurança atrás. A enfermeira da UTI neonatal de plantão deu uma olhada em Horácio Oliveira e se endireitou. Senhor Oliveira, estávamos esperando pelo senhor. Claro que estavam. Horácio Oliveira provavelmente era dono de metade do conselho do hospital. Eles se aproximaram das 3 incubadoras. Horácio parou, olhou para os 3 pequenos humanos. Seu rosto fez algo que Vitória nunca tinha visto antes. Suavizou completamente. Eles são perfeitos, ele disse, sua voz rouca de emoção. Essa é Lívia, Rosa e Tiago. Horácio estendeu a mão para a incubadora de Lívia. Sua mão grande era minúscula comparada ao corpinho dela. Os dedos de Lívia se enrolaram em seu mindinho. Olá, Lívia. Eu sou seu avô e vou garantir que você tenha tudo o que precisa. Ele se moveu para Rosa, depois Tiago. Falou com cada um deles suavemente, fazendo promessas sobre o futuro deles, sobre o mundo que eles herdariam. Marcos estava ao lado da cadeira de rodas de Vitória. Eu nunca o vi assim, ele sussurrou. Nem eu. Ele vai destruir Mateus Mendes. Que bom. A porta da UTI neonatal se abriu atrás deles. Mateus estava ali, parecendo esgotado por fazer, ainda nas roupas de ontem. Vitória, precisamos conversar. Eu estive pensando a noite toda e... Ele parou. Viu Horácio Oliveira. O sangue drenou de seu rosto. Senhor Oliveira. Horácio se virou lentamente, encarou Mateus com toda a força de sua presença. Senhor Mendes, que conveniente. Eu estava prestes a mandar alguém te procurar. Mateus tentou sorrir. Senhor, é uma honra finalmente. Cale-se. A boca de Mateus se fechou. Há uma sala de conferências neste andar. Você virá conosco. Você responderá a perguntas.
Você será sincero. Você entende? Eu não tenho que... A segurança se moveu para flanquear Mateus. Deixe-me reformular, disse Horácio. Você tem duas escolhas. Venha voluntariamente para responder a perguntas sobre seu casamento com minha filha, ou eu faço um telefonema e te prendo por fraude dentro de 1 hora. Qual você prefere? Mateus olhou para Vitória. Você contou a ele. Você contou tudo a ele. Sim, disse Vitória simplesmente. Depois de tudo que eu fiz por você. O que exatamente você fez por mim, Mateus? A voz de Vitória estava firme e clara. Além de mentir, trapacear, roubar e me abandonar durante o pior momento da minha vida, eu cometi um erro. Um erro. Você vai arruinar nossa família por causa de um erro? Um erro? Laura deu um passo à frente. Eu tenho 3 meses de mensagens de texto que dizem o contrário. O maxilar de Mateus se apertou. Chega! A voz de Horácio cortou a discussão. Sala de conferências agora. Eles se moveram em grupo. Mateus não teve escolha a não ser seguir ou fugir, e a segurança de Horácio tornava a fuga impossível. A sala de conferências era pequena, projetada para reuniões familiares sobre cuidados com o paciente. Horácio sentou-se à cabeceira da mesa. Sharon, a advogada, ao lado dele. Marcos ficou perto da porta, bloqueando a saída. Mateus sentou-se em frente a Horácio, tentou parecer confiante, falhou. Vamos discutir seu emprego. Horácio começou. O que tem ele? Você foi demitido há 3 meses. Reestruturação corporativa. Os olhos de Mateus se arregalaram. Essa é uma informação confidencial, no entanto. Eu comprei a Mendes N Associados esta manhã, 6h15 para ser exato. Não é mais confidencial. O rosto de Mateus ficou branco. Você foi demitido por desvio de dinheiro, quantias pequenas, não valendo a pena processar na época. Mas você disse à minha filha que foi promovido. Você a deixou acreditar que estava trabalhando até tarde, provendo para sua família. Eu estava tentando protegê-la. Sharon deslizou uma pasta pela mesa. Extratos bancários da conta conjunta. Retiradas totalizando R$143 mil ao longo de 3 meses, tudo para joalherias, hotéis e restaurantes, tudo coincidindo com as postagens de Cássia Menezes nas redes sociais. Mateus olhou para os papéis. Aquilo eram despesas de negócios. Não há negócios, disse Horácio. Você estava desempregado. Você gastou o dinheiro da minha filha para financiar um caso. Ela me deu acesso à conta porque você disse que precisava para despesas domésticas. A voz de Sharon era clínica. Temos gravações dessas conversas, cortesia do seu sistema de segurança doméstica. Mateus parecia encurralado. Você não pode usar isso no tribunal. Eu posso? Horácio se inclinou para a frente. Você se casou com minha filha sob falsos pretextos. Você a isolou de sua família e amigos. Você controlou as finanças dela. Você cometeu adultério. E quando ela quase morreu dando à luz a seus filhos, você pediu outra mulher em casamento. Eu tenho direitos parentais. Esses bebês são meus. É verdade, disse Horácio. Você terá visitação supervisionada após o teste de paternidade. Teste de paternidade? Mateus se levantou rapidamente. Eles são meus! Então você não tem nada com que se preocupar. Sharon deslizou mais papéis pela mesa. Papéis de divórcio. Assínios. As mãos de Mateus tremeram ao pegar os documentos. Eu não vou assinar nada sem um advogado. Então arranje um. Você tem 24 horas. Depois disso, entraremos com o divórcio de qualquer maneira e apresentaremos acusações criminais por fraude e desvio de dinheiro. Você não pode provar fraude. Eu posso provar que você mentiu sobre seu emprego, mentiu sobre suas finanças, forjou documentos alegando que estava empregado ao solicitar o financiamento para o seu apartamento com Cássia Menezes.
Isso é fraude, Sr. Mendes. Fraude federal. Mateus olhou para os papéis, para Horácio, para Sharon. Isto é chantagem. Isto são consequências, disse Horácio. Assine os papéis e manteremos os processos criminais em silêncio. Recuse, e eu garanto que todos saberão exatamente quem você é. Cada conexão de negócios, cada círculo social, cada futuro empregador. Eu vou garantir que sua reputação seja destruída. Você é um monstro. Não, eu sou um pai protegendo sua filha. Há uma diferença. Mateus pegou uma caneta, assinou os papéis com as mãos trêmulas. Eu quero ver meus filhos. Visitas supervisionadas, agendadas através do tribunal. Você receberá notificação. Isto não acabou, disse Mateus, mas sua voz não tinha convicção. Sim, disse Horácio calmamente. Acabou. A segurança escoltou Mateus para fora da sala. Seus ombros caídos. Sua aura de confiança completamente quebrada. Vitória o viu sair. Não sentiu absolutamente nada. Nenhuma raiva, nenhuma satisfação, nenhum amor ou ódio residual, apenas o vazio onde ele costumava estar. Como você se sente? Marcos perguntou. Livre, disse Vitória. Eu me sinto livre. Ele teve a audácia de parecer magoado. Mateus voltou 2 horas depois, banhado, barbeado, vestindo seu terno caro, aquele que Vitória havia comprado para ele em seu 3º aniversário, aquele que ele provavelmente usou em encontros com Cássia. Vitória estava de volta em sua sala de recuperação, sentada agora, sentindo-se mais forte depois de comer comida de verdade. O sangramento havia diminuído. A dor estava controlável. Seu corpo estava lembrando como ser humano novamente. Mateus apareceu em sua porta, segurando uma xícara de café, 2 xícaras de café, uma para ela, presumivelmente. Eu trouxe seu favorito, ele disse. Eu não posso tomar cafeína enquanto estou amamentando. O rosto dele ficou vermelho. Certo, claro, eu esqueci. Você esquece muitas coisas. Mateus sentou-se na cadeira de visitante, passou a mão pelo cabelo, um gesto que Vitória costumava achar cativante, agora parecia apenas manipulador. Praticado. Eu sei que você está zangada. Zangada! Ela começou. Zangada não começa a cobrir isso. O que aconteceu ontem? O pedido de casamento? Aquilo foi... Eu posso explicar. Por favor, explique. Estou fascinada em ouvir a explicação. Mateus se inclinou para a frente, usou sua voz sincera, aquela que a havia convencido a se casar com ele, a largar o emprego, a confiar nele. Cássia tem passado por um momento difícil. A mãe dela está doente. Ela precisava de apoio. Eu estava sendo um amigo. Vitória riu. Realmente riu. Um amigo? Você pediu um amigo em casamento? Aquilo não foi um pedido de casamento real. Foi... Ela estava deprimida. Eu estava tentando animá-la. Com uma aliança de 10.010. Os olhos de Mateus se arregalaram. Como você? Seu extrato de cartão de crédito da minha conta, aquela que você disse que precisava para despesas de negócios. Vitória, você não está pensando claramente agora. Os hormônios, a medicação, você está confusa. Lá estava a manipulação que Laura a havia alertado. Eu estou pensando perfeitamente claramente, disse Vitória, sua voz firme. Você teve um caso. Você gastou meu dinheiro. Você mentiu para mim e para Cássia. E quando eu quase morri, você a pediu em casamento. Eu cometi um erro. Um erro. Pessoas cometem erros. 3 meses não é um erro. É uma escolha. Múltiplas escolhas. Eu me senti sozinho. A voz de Mateus aumentou.
Você estava tão focada na gravidez, nos bebês. Você nunca teve tempo para mim. Eu estava cultivando 3 humanos dentro do meu corpo. E eu deveria simplesmente desaparecer? Simplesmente não importar? Vitória olhou para ele. Sim, Mateus. Por 9 meses você deveria ter me apoiado, não fazer disso sobre você. Veja, é isso que eu quero dizer. Tudo é sobre você, seus sentimentos, suas necessidades. Ele se levantou, andou de um lado para o outro. Você sabe como tem sido difícil ser casado com alguém que nem sequer fala com a própria família? Ser cortado de todo aquele dinheiro porque você é muito teimosa para pedir desculpas ao seu pai? A verdade escapou, a verdade real. Isto é sobre dinheiro. Não, é sobre... Nós poderíamos ter tido tudo se você tivesse engolido seu orgulho e se reconciliado com Horácio, mas não. Você tinha que provar um ponto, e eu estive trabalhando até a morte tentando prover. Você foi demitido há 3 meses. Mateus parou de andar. O quê? Meu pai comprou sua empresa esta manhã. Você foi demitido por desvio de dinheiro, quantias pequenas, mas o suficiente para garantir a demissão. O rosto de Mateus passou por várias emoções: choque, negação, medo, depois raiva. Ele não tem o direito. Ele tem todo o direito. Você se casou com a filha dele. Você é o pai dos netos dele. Ele queria saber quem você realmente era. Isto é insano, isto é assédio, isto são consequências. As mãos de Mateus se fecharam. Você armou para mim. Você planejou isto, fez o papai entrar e destruir minha vida. Você destruiu sua própria vida quando pediu outra mulher em casamento enquanto eu estava na cirurgia. Eu te disse que aquilo não era real. Então, por que Cássia pensou que era? Por que ela estava usando a aliança? Por que as pessoas estavam aplaudindo? Mateus abriu a boca, fechou-a, não tinha resposta. Laura apareceu na porta. Tudo bem aqui? Bem, disse Vitória. Mateus estava de saída. Eu não vou embora até resolvermos isso. Não há nada para resolver. Você assinou os papéis do divórcio há 2 horas. Sob coação, seu pai me ameaçou. Ele te deu uma escolha, você a fez. A máscara de Mateus estava escorregando, a fachada encantadora rachando. Você acha que pode criar trigêmeos sozinha? Você acha que é forte o suficiente? Eu quase morri ontem e ainda estou aqui. Eu sou forte o suficiente. Você precisa de mim. Eu preciso de alguém em quem eu possa confiar. Esse não é você. Mateus deu um passo em direção a ela. Laura se moveu para a sala. Colocou-se entre eles. Senhor, o senhor precisa sair. Ela é minha esposa. Ela é minha paciente e o senhor está elevando a pressão arterial dela. Saia agora ou eu chamo a segurança. Isto é ridículo. Vitória, diga a ela. Vitória pressionou o botão de chamada ao lado de sua cama. Eu estou chamando a segurança eu mesma. Mateus olhou para ela. Você mudou. Você não é a mulher com quem eu me casei. Não, eu não sou. Aquela mulher está morta. Ela morreu na mesa de cirurgia ontem enquanto você estava comprando joias. Você está cometendo um grande erro. O único erro que eu cometi foi acreditar que você me amava. A segurança chegou. Os mesmos 2 homens de antes. Eles reconheceram Mateus. Sr. Mendes, hora de ir. Mateus olhou para Vitória mais uma vez. Quando você perceber que não consegue fazer isso sozinha, quando você vier rastejando de volta, eu não estarei lá. Bom, esse é o ponto. A segurança o escoltou para fora. Mateus ainda discutindo, ainda alegando vitimismo, ainda perdendo completamente a realidade do que havia feito. A porta se fechou. O silêncio caiu. Laura sentou-se na beira da cama de Vitória. Você está bem? Eu me sinto
Eu me sinto como se estivesse prendendo a respiração por 2 anos e finalmente posso respirar de novo. Ele tentou toda a manipulação no livro. Eu sei. Eu pude ver desta vez. Antes eu acreditava nele. Isso não é culpa sua. Ele é muito bom em mentir. Vitória olhou para suas mãos. Eu estava tão desesperada para provar que meu pai estava errado, para provar que eu podia fazer minhas próprias escolhas. Eu escolhi um homem que era pior do que qualquer coisa que meu pai teria escolhido para mim. Ei! Você não sabia. Ele escondeu quem ele realmente era. Eu acho que eu sabia. No fundo, eu simplesmente não queria ver. Bem, você vê agora. É isso que importa. O telefone de Vitória vibrou. Uma mensagem de Marcos. Mateus acabou de deixar o prédio. Ele tentou ir para a UTI neonatal. A segurança o impediu. Os advogados do pai estão entrando com uma ordem de restrição. Você e os bebês estão protegidos. Protegida? Uma palavra tão estranha. Vitória passou 2 anos sem se sentir protegida, sentindo-se menor, diminuída, como se estivesse desaparecendo dentro de seu próprio casamento. Eu preciso ver os bebês, ela disse. Vitória, você precisa descansar. Você passou por tanta coisa hoje. Eu preciso segurá-los, por favor. Laura a ajudou a entrar na cadeira de rodas. Elas fizeram a jornada agora familiar para a UTI neonatal. As enfermeiras as estavam esperando, já tinham se preparado. Podemos deixar você fazer contato pele a pele com um de cada vez, disse a enfermeira da UTI neonatal. 20 minutos cada. Eles estão estáveis o suficiente. Elas começaram com Lívia. A enfermeira levantou a bebê minúscula cuidadosamente, colocou-a contra o peito nu de Vitória, cobriu as duas com um cobertor quente. Lívia pesava 2,20 kg. Parecia incrivelmente frágil, mas seu pequeno coração batia firmemente contra a pele de Vitória. Oi, minha menina, Vitória sussurrou. Somos só você e eu agora. Bem, você e eu, e seu irmão e irmã, e seu avô, e seu tio, e a Laura. Na verdade, temos uma pequena família, não temos? Lívia fez um pequeno som, não exatamente um choro, mas como um suspiro. Eu sei que é avassalador, mas vamos ficar bem. Eu prometo a você, vamos ficar melhor do que bem. Elas fizeram a rotação com todos os 3 bebês, Lívia, Rosa, Tiago, cada um recebendo 20 minutos de contato pele a pele, cada um se aninhando no abraço de Vitória como se pertencesse ali, porque eles pertenciam. Horácio apareceu durante a vez de Tiago, ficou na porta observando. Posso entrar? Claro. Ele se aproximou lentamente, olhou para Tiago aninhado contra o peito de Vitória. Ele se parece com você quando você nasceu. Sério? A mesma expressão séria, como se estivesse julgando o mundo e achando que está faltando algo. A voz de Horácio suavizou. Sua mãe dizia que você nasceu cética. Sinto falta dela, disse Vitória. Eu gostaria que ela pudesse conhecê-los. Ela teria amado isto, teria me dito que eu era um idiota por te cortar, teria mantido contato de alguma forma. Ela era boa em contornar sua teimosia, ela era boa em tudo que eu não sou. Horácio tocou a mãozinha de Tiago. Eu vou fazer melhor desta vez, com você, com eles, eu prometo. Eu acredito em você, Eles ficaram em silêncio confortável, observando Tiago respirar, observando seu pequeno peito subir e descer. Sua suíte está pronta, disse Horácio eventualmente. Quando você tiver alta, há uma enfermeira noturna contratada, uma babá para o dia, o que você precisar. Eu quero cuidar deles eu mesma. Você vai, mas você também terá ajuda. Você quase morreu, Vitória. Você precisa se recuperar. Eu sou mais forte do que pareço. Eu sei que você é filha de sua mãe. Ele pausou. Mas mesmo pessoas fortes precisam de apoio. Deixe-me te dar isso.
Vitória olhou para o pai. Realmente olhou para ele. Viu o medo sob o controle, o amor sob os comandos. O homem que havia perdido a esposa 10 anos atrás e a filha 6 anos atrás e estava aterrorizado de perder qualquer outra pessoa. Ok, ela disse. Ok, pai, vamos para casa. Os ombros de Horácio relaxaram ligeiramente. Bom, isso é bom. Tiago se mexeu contra o peito de Vitória. Fez um pequeno ruído. Ele está com fome, disse a enfermeira. Você gostaria de tentar alimentá-lo? Sim, por favor. Elas a ajudaram a posicionar Tiago, ajudaram-no a pegar o peito. Foi estranho e desajeitado e bonito. Horácio se levantou. Vou te dar privacidade. Pai, ele se virou. Obrigada por ter vindo, por tudo. Você é minha filha. Onde mais eu estaria? Ele saiu. Vitória amamentou Tiago. Sentiu o estranho puxar da amamentação, a maneira como doía e parecia certo ao mesmo tempo. Vamos ficar bem, ela disse a ele. Todos nós, vamos ficar melhor do que bem. Ela também acreditou nisso. Pela primeira vez em anos, ela realmente acreditou que ficaria bem. Vitória encarou o contato de seu pai por 10 minutos inteiros, 3 da manhã novamente. Mas esta era a noite anterior à chegada de Horácio, antes do helicóptero, antes de tudo mudar. Vitória estava deitada em sua cama de hospital, corpo dolorido, coração estilhaçado, bebês estáveis na UTI neonatal, mas ela não conseguia se livrar do vazio. Mateus finalmente havia saído 2 horas atrás, após o confronto no corredor com Cássia, depois que a segurança o escoltou para fora por assediar Vitória nas portas da UTI neonatal. Agora ela estava sozinha com o peso de suas escolhas. O telefone estava em sua mão. O contato de seu pai brilhava na tela. Horácio Oliveira, não pai. Ela mudou para o nome completo dele depois que ele a deserdou, um pequeno ato de rebelião, uma maneira de criar distância, 6 anos de distância, 6 anos fingindo que não precisava dele. Não sentia a falta dos jantares de domingo na fazenda, não sentia a falta das piadas terríveis de Marcos, não sentia a falta dos sorrisos raros, mas genuínos, de seu pai. 6 anos provando que ela podia se virar sozinha. Ela havia falhado espetacularmente. Seu inventário anterior a assombrava. Sem marido. Bem, tecnicamente ainda casada, mas Mateus se foi. Sem casa. O aluguel do apartamento estava apenas no nome de Mateus. Sem emprego. Ela havia pedido demissão quando a gravidez ficou difícil. Sem dinheiro. Suas contas estavam quase vazias após as retiradas de Mateus. Sem família. Afastamento autoimposto. 3 bebês que precisavam de tudo. Vitória pressionou o botão de chamada. Tocou. 1 vez. 2 vezes. Este número foi bloqueado. Por favor, entre em contato. Ela encerrou a chamada. Começou a chorar. Ele havia bloqueado tudo. É claro que tinha. Horácio Oliveira não fazia nada pela metade. Se ele cortava alguém, ele cortava completamente. A porta se abriu. Laura entrou silenciosamente, ainda vestindo o pijama cirúrgico de seu turno. Não consegue dormir? Ele me bloqueou. Laura olhou para o telefone. A compreensão surgiu. Quando você tentou? Agora mesmo. Vitória, são 3 da manhã. Horácio Oliveira tem uma assistente que filtra todas as chamadas. Isso é um sistema automatizado, não seu pai ativamente te bloqueando. Como você sabe? Porque eu o procurei quando você estava na cirurgia só por precaução. Laura sentou-se na cadeira ao lado da cama. Eu tenho o endereço de e-mail da assistente executiva dele. A esperança cintilou. Esperança perigosa.
O que eu diria? A verdade. Laura pegou seu telefone, abriu seu e-mail, começou a digitar. Linha de assunto. Urgente. Vitória Oliveira Menezes. Emergência médica. Ela continuou digitando. Leu em voz alta enquanto escrevia. Aqui é Laura Santos, enfermeira registrada no Hospital Santa Maria. Vitória Oliveira Menezes foi internada ontem para cesariana de emergência. Complicações durante o parto resultaram em hemorragia grave. Ela está estável agora. 3 netos trigêmeos nascidos prematuros, mas saudáveis. Atualmente na UTI neonatal. Vitória precisa de seu pai. Por favor, encaminhe ao Sr. Oliveira imediatamente. Hospital Santa Maria, 4º andar, UTI. Laura olhou para cima. Enviar? Vitória pensou em orgulho, em teimosia, no traço genético que seu pai havia mencionado. Então pensou em Lívia, Rosa e Tiago dormindo em suas incubadoras no final do corredor. Enviar. Laura pressionou enviar. O carimbo de data-hora era 3h17 da manhã. E agora? Perguntou Vitória. Agora nós esperamos. Elas ficaram em silêncio. Os sons do hospital filtravam pela porta. Monitores apitando, vozes distantes, o zumbido dos sistemas de ventilação. Vitória contou azulejos do teto. 42. O mesmo de antes. Por que contar a fazia-se sentir melhor? Seu telefone vibrou às 3h19 da manhã. Número desconhecido, endereço de e-mail desconhecido. A mensagem era breve. Senhor Oliveira notificado, responderá diretamente. Sharon Chen, assistente executiva de Horácio Oliveira. Vitória olhou para as palavras. Ele sabe, ela sussurrou. Ele sabe, Laura confirmou. E se ele não se importar? E se 6 anos for muito tempo? E se ele seguiu em frente e... Seu telefone vibrou novamente. 3h22 da manhã. Número desconhecido ligando. Vitória atendeu com as mãos trêmulas. Vitória. Aquela voz profunda, imponente, exatamente como ela se lembrava, exatamente como assombrava seus sonhos. Pai. A palavra saiu quebrada. Estou a caminho, você não precisa. Eu já estou no carro. Estaremos no ar em 15 minutos, pousando no Santa Maria em aproximadamente 3 horas. Não há heliponto no Santa Maria. Há agora. Eu comprei os direitos de nomeação para a nova ala cardíaca no ano passado. Parte do acordo incluía acesso ao telhado para transporte de emergência. Claro que ele fez. Pai, eu não sei o que dizer. Não diga nada. Apenas, você está bem? Há alguma preocupação médica que eu deva saber? Eu estou bem. Cansada, dolorida, mas bem. Os bebês, prematuros na UTI neonatal, mas estáveis. Os 3. Silêncio na linha. Então a voz dele mais rouca do que antes. 3 netos. Lívia, Rosa, Tiago. Sua mãe teria amado esses nomes. Vitória começou a chorar novamente. Soluços completos que sacudiram todo o seu corpo. Me desculpe. Sinto muito por ter ficado longe por tanto tempo. Eu fui teimosa e estúpida e... Vitória, pare. Conversaremos quando eu chegar. Agora mesmo. Você precisa descansar. Isso é uma ordem. Apesar de tudo, Vitória sorriu em meio às lágrimas. Sim, senhor. Eu te vejo em breve, minha filha. A linha ficou muda. Vitória olhou para Laura. Ele está vindo. Eu ouvi. Ele me chamou de filha. Você é a filha dele. Eu pensei que tinha queimado essa ponte completamente. Laura apertou a mão dela. Algumas pontes são à prova de fogo. Família é uma delas. Vitória se recostou nos travesseiros. A exaustão a atingiu em ondas. Estou com medo. De quê?
de decepcioná-lo novamente, de estragar isso de alguma forma, que me ter de volta em sua vida seja, eu não sei, um fardo. Vitória, ele está pegando um helicóptero às 3 da manhã. Ele comprou uma ala de hospital só para poder ter acesso de emergência. Isso soa como um homem que pensa que sua filha é um fardo. Não, eu acho que não. Durma. Ele estará aqui antes que você perceba. Mas Vitória não conseguia dormir. Ela ficou ali, observando o céu clarear através de sua janela, observando o amanhecer romper sobre a cidade. Às 5h45 da manhã, ela ouviu o som distante das hélices do helicóptero se aproximando. Laura entrou. Ele está adiantado. Elas ouviram enquanto o helicóptero pousava. Enquanto o interfone do hospital começava a anunciar acesso não autorizado ao telhado e depois era cortado abruptamente. Passos pesados no corredor. A porta se abriu. E lá estava ele. Horácio Oliveira, em todo o seu poder controlado. Marcos ao lado dele. Segurança atrás deles. Uma advogada em um terno perfeito. Mas Vitória só viu seu pai. Viu a maneira como seus olhos a examinaram em busca de ferimentos. Viu o apertar de seu maxilar quando ele absorveu o equipamento médico. Viu o medo mal controlado sob seu exterior composto. Quem fez isto? Ele perguntou. E Vitória contou-lhe tudo. Depois que Mateus assinou os papéis do divórcio. Depois que ele foi escoltado para fora do prédio. Depois que Vitória finalmente segurou todos os seus 3 bebês. Depois de tudo isso, ela se viu sozinha em seu quarto de hospital novamente. Era quase meia-noite, sua segunda noite no hospital. Seu corpo estava se recuperando, mas sua mente não conseguia parar de reviver as últimas 48 horas. Ela fez o que fazia desde a infância quando estava sobrecarregada. Ela contava coisas, os azulejos do teto, ainda 42, as flores na arte da parede. 14, os sacos de soro no suporte. 3, os bebês no final do corredor. 3, anos de afastamento de seu pai. 6, anos de casamento. Quase 6, meses do caso de Mateus. 3 no mínimo. Fundos fiduciários que seu pai havia criado. 3, 5 milhões cada. Contar fazia seu cérebro sentir que tinha controle sobre algo, qualquer coisa. Sua mãe costumava contar também. Vitória havia esquecido isso. Passos do carro para a casa. 15. Lugares à mesa no jantar. Quantos convidados mais família? Dias até Horácio voltar de viagens de negócios marcados no calendário com pequenas estrelas. Talvez sobreviver a coisas impossíveis realmente fosse de família. Sua mãe havia sobrevivido a ser casada com Horácio Oliveira por 23 anos. Havia sobrevivido à natureza controladora dele com graça e humor. Havia esculpido seu próprio espaço em sua sombra esmagadora. Havia morrido de um aneurisma cerebral 10 anos atrás. Súbita. Inesperada. Partiu antes que alguém pudesse dizer adeus. Horácio nunca se recuperou. Tornou-se mais duro, mais controlador. Tentou gerenciar todos e tudo, porque não conseguia gerenciar o luto. Tentou arranjar o casamento de Vitória, porque não suportava perdê-la também. Empurrou-a tentando segurar com muita força. Vitória entendia isso agora, aos 32, depois de quase morrer ela mesma, depois de quase perder tudo. Ela entendia o medo disfarçado de controle. A porta se abriu silenciosamente. Horácio estava ali. Você está acordada. Não consigo dormir. Muita coisa para processar. Posso? Ele